Olá, estamos iniciando mais uma live da Sociedade Bíblica do Brasil. Estamos muito felizes com a companhia de todos vocês que sempre nos acompanham e participam de nossas lives, dando seu like, seus comentários. É realmente uma alegria muito grande poder contar com vocês. Os temas de nossas lives são sempre a Bíblia e algum tema e alguma pessoa. Com pessoas importantes que a gente conversa nesse espaço, mostrando como a Bíblia e a vida das pessoas se ligam, como a Bíblia e os assuntos se interligam. Hoje à noite, o nosso tema é a capelania, especialmente a capelania prisional. Temos um convidado especial, Antônio Carlos, que vai estar conosco e vai, assim, mostrar o trabalho que ele faz. Vocês vão conhecer, ele é uma pessoa especializada nesse tema. Vamos ver se ele já chegou aqui na nossa sala de bate-papo. Está aí, já está entrando. Olá, Antônio Carlos, bem-vindo. Obrigado, reverendo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com o senhor. Alegria nossa. Você é mineiro, é isso? Isso, mineiro de Juiz de Fora. Mais carioca do que mineiro, né? A gente está mais perto do Rio do que de Belo Horizonte. Diz que os mineiros de Juiz de Fora, eles estão em Minas, mas queriam todos ser cariocas, né? Pois é. O pessoal de Minas costuma ir para a praia no Espírito Santo, né? Mas quem é aqui de Juiz de Fora já costuma ir para o Rio de Janeiro, que a gente está muito mais perto do Rio. É verdade. É uma terra muito bonita essa sua aí. Eu estava comentando uma vez com você que eu tenho um genro de Juiz de Fora, o Fernando, sua família toda mora aí. A gente tem muita alegria de ter um membro da família que é de Juiz de Fora. Eu não sei nem como é que é o habitante de Juiz de Fora em português. Como é que é o... Juiz forano. Juiz forano, olha aí. Nosso programa aqui, nosso momento aqui também é cultura, né? Aprendemos mais um. Mas vamos lá, eu queria falar com você um pouquinho sobre capelania, mas antes de entrar nesse tema, como é que você, na sua vida, como é que entrou a Bíblia? Fala das suas lembranças, como é que começou seu contato com a Bíblia? Conta para nós. Então, eu, na verdade, não sou, né, de Juiz de Fora, efetivamente não nasci aqui, eu venho do interior, mais interior ainda de Minas. E aqui em Minas, né, principalmente, a gente tem um laço católico muito forte, né? E eu morava numa roça, vamos dizer assim, numa beira de estrada e etc., numa fazenda, e lá esse traço católico era muito forte. Então, eu fui criado, vamos dizer assim, até como um coroinha na igreja na época, e etc. Isso até meus 16 anos, mais ou menos, né? Que foi até onde eu morei nesse lugar. E depois eu vim para Juiz de Fora para poder terminar os estudos, fazer a faculdade, mas vamos dizer assim, o meu encontro maior de conversão foi quando eu estava na faculdade de Direito, na Universidade Federal aqui. Eu estava no 8º período da faculdade e fui num acampamento de pós-carnaval. E aí, nesse acampamento de pós-carnaval, eu ouvi uma pregação, fui tremendamente impactado e me converti nesse pós-acampamento. E aí, o interessante, assim, né, por conta dessa questão do novo convertido e etc., eu acabei fazendo um propósito de ler a Bíblia inteira em 30 dias. E aí foi bastante interessante, assim, rico, né, porque você passa pelos livros da Bíblia, lógico que não numa questão de estudar com mais profundidade, né, mas conhece um pouco da narrativa geral da Bíblia, e acabei, infelizmente, não conseguindo fazer em 30 dias, porque na época eu estava muito envolvido com a juventude, né, porque também era jovem, né, estava na faculdade ainda, e os finais de semana era que me pediam de fazer essa leitura maior, porque aí sábado era preparação, culto, domingo, culto pela manhã e culto à noite, então acabava que o tempo que eu usava, né, para leitura no sábado e no domingo eu não tinha esse tempo todo. E acabei conseguindo em 36 dias, mas foi uma experiência riquíssima, né, de leitura da Bíblia nesse período, e foi logo que eu me converti mesmo, né? Foi uma questão de muito impacto de pós-conversão. Foi uma leitura solitária, então, na Bíblia, você sozinho. Sim, sim. Eu me recordo que eu pegava uma Bíblia da Sociedade Bíblica, aquelas brochurinhas mesmo, com letra pequena,
e a minha, que hoje é minha esposa, né, era minha noiva, minha namorada na época, eu levava ela para o serviço, ela trabalhava no telemarketing à época, e trabalhava na madrugada. Então, eu levava ela de carro para o telemarketing, parava debaixo de um poste com luz, e enquanto ela estava trabalhando, passava ali à noite, à madrugada, lendo dentro do carro o texto bíblico. Isso eu me recordo assim, com muita nitidez. Né? Então, foi um tempo muito, muito bom e de aprendizado mesmo, né? Porque eu pensava justamente que se você se converte a Cristo, né, você tem que se apegar de fato à palavra de Deus, e aquele era um bom momento, né, uma boa oportunidade, que estava começando a conhecer a fé a respeito da Bíblia, das coisas do Senhor, então achei que era muito, muito válido, né, essa identificação desse tempo. É verdade. Olha que bonita a sua experiência com a Bíblia. Aquela biblinha de letra pequenininha, pequenininha, eu sempre digo, aquilo é um convite à não leitura. Porque é muito complicado, não é o complicado o texto bíblico é atraente, é bonito e tal, qualquer pessoa gosta de ler. Mas aquela letrinha pequenininha, quem não tem, você já está na faculdade, já tinha o hábito de leitura, já tinha, por certo, lido muito, mas quem não tem o hábito da leitura, aquela leitura é muito complicada, então... Sim. Mas em todo caso, eu assim, buscava mesmo nessa questão de estar debaixo de um poste de energia, alguma coisa assim, para facilitar. Mas eu me recordo, e era aquela Bíblia, ainda com a capa bem antiga, a parte embaixo preta, e em cima uma plantação de trigo, amarela. Isso. Capa trigo. Então, eu me recordo disso até hoje. Isso é bonito para você contar isso, porque muitas igrejas compravam aquelas Bíblias em caixas para distribuir, para evangelizar. Né? Então, isso mostra que a semente lançada, né? E aí vem até o trigo, ela sempre produz frutos, produziu fruto também com você, no seu coração. Bonito. Amém. A palavra não volta vazia. E no direito, você estava estudando direito quando começou o seu... Como é que começou o interesse pela capelania prisional? Então, eu me converti, como eu disse, num pós-acampamento. Isso foi em 2006, fevereiro, março de 2006. E 2, 3 meses depois, o pastor Davi Lago, né, que é bastante conhecido, e era também jovem à época, assim como eu era jovem na época, foi pregar na igreja em que eu era membro, e ele falou muito sobre a questão da vocação e de você usar seus conhecimentos, as suas atividades, a sua faculdade em prol da própria palavra de Deus. E aí eu decidi aplicar essa questão do direito para as igrejas, né? Então, assim, como foi um processo de conversão na própria faculdade, isso foi muito interessante, porque eu já tive a ideia de, não, eu vou usar então, todo esse conhecimento do direito que eu aprendi na faculdade, aquilo que eu quero para minha vida, para atingir essa questão de fé, a igreja, a instituição religiosa. E aí, isso era junho, meados de 2006, quando foi em fevereiro de 2007, eu concluí a faculdade. Na faculdade, eu não consegui ninguém que me orientasse num tema religioso, vamos dizer assim. Mas eu acabei saindo da faculdade e fui fazer uma pós-graduação. Sempre gostei muito de estudar. E aí, acabei a faculdade e tinham 2 oportunidades assim, de pós-graduação. Ou tributário ou direito penal. E eu falei, bom, tributário eu não vou fazer de jeito nenhum, porque a gente teve, na verdade, uma matéria só, né, uma disciplina, uma aula só sobre isso na faculdade, e eu achei muito chata, vamos dizer assim mesmo, a questão de direito tributário. Eu falei, não, vou para o direito penal. E aí fui para o direito penal, e aí fiz essa pós, e nessa pós-graduação, o meu trabalho de conclusão foi sobre o papel da religião no processo de ressocialização de preso. Então, eu comecei a falar sobre essa questão de capelania, né? Primeiro envolvimento que eu tive foi num TCC de conclusão de uma pós-graduação para falar sobre a importância da religião, da conversão religiosa para a ressocialização de presos. E aí, depois, não parei mais, né? Vamos dizer assim, de enfrentar esse tema, né? Olha, tem bastante gente aí conosco, né? Alguns mandando sua mensagem. Vou ler alguns: Antoniel, Fernando Miguel, Rosemary Dutra,
Daniela Magalhães, de Guarulhos, São Vicente, São Paulo, tem gente do Paraná, Marechal Cândido Rondão, gente de toda a parte aí participando conosco. Mas então, aí começou, você está contando o seu interesse no direito penal. E visita em presídio. Nesse período, você já começou a visitar presídios também ou não? Não, engraçado que não. Eu comecei a fazer esse trabalho na universidade e não fui diretamente para o presídio, né, para dentro do sistema. Eu fui trabalhar com uma questão muito teórica. Eu acabei indo para o presídio quando eu fui fazer o meu mestrado. E aí eu fui já para fazer uma pesquisa mais prática, né, sobre o papel a opinião dos detentos, a opinião da direção do sistema, sobre o sistema prisional. É interessante isso. Eu lembro que estudei teologia, fui pastor, fui missionário, e eu não consigo lembrar da ênfase de visitar presídio. Na primeira cidade onde eu fui missionário, uma cidade pequena, aí deu um crime que chocou lá pela sua violência, e era um crime envolvendo relações de família, o sujeito matou a própria mãe e tal, e chamou a atenção. Eu digo, eu vou visitar esse presídio. Era um presídio pequeno, 3, 5 presos, lá, tinha uma variação até 7, quando estava super lotado, bem no interior. E aí eu comecei a visitar os presos toda semana e comecei a ter um interesse por isso. É um mundo à parte, né? Um mundo à parte, a questão do presídio, como eles reagem, como eles vivem, e como eles são também abertos a ouvir a palavra de Deus. Depois, no segundo lugar, eu já era um presídio maior, ali tinha pelo menos umas 200 pessoas, e a gente fazia, junto com estudantes de seminário, fazia estudos bíblicos, visitas e tal. E aí começou também o meu interesse pessoal. E eu, às vezes, brinco, eu passei uma boa parte da minha vida na cadeia. Eu passei muitas horas visitando os presos como pastor. Então, eu falo que o sistema prisional ele é transcultural, né? Eu só disse que é muito diferente, né? E, de fato, é muito, muito diferente do que a gente vive aqui fora. E a gente não consegue desenvolver um bom trabalho de assistência religiosa dentro do presídio se a gente não conhecer o presídio, né? Não conhecer essa realidade, não saber como que funcionam as questões dentro ali, na relação dos presos entre si, relações dos presos com outras matrizes, com a direção, com facções, etc. A gente precisa, de fato, conhecer o sistema para poder fazer um bom trabalho dentro desse mesmo sistema. Mas começando o trabalho, aprende bem na marra, né? Sim. Você começa, prestando atenção, você começa eu acho que uma conversa que nem a nossa estimula muitas igrejas a começarem a dar atendimento, né, a presídios e começarem a pensar nesse aspecto do seu trabalho. E talvez as igrejas tenham que dialogar entre si primeiro, para não ficar uma fila de pastores de igrejas na frente do presídio, todas elas querem fazer o mesmo trabalho, que tornaria ele também mais difícil. Esse é outro aspecto envolvente do trabalho. Essa questão que o senhor está comentando é uma dificuldade mesmo muito grande que a gente percebe, de denominações diferentes estarem interligadas no projeto, né? Por vezes você tem 5, 10 igrejas diferentes evangélicas, mas que não conhecem o trabalho uma das outras, não sabem o que as outras fazem, o tipo de atendimento até material, né, de presto-barba, sabonete, esse tipo de coisa, né, um atendimento de necessidades mais básicas, assim, e acaba ficando um trabalho muito desconexo, né, o preso, cada hora ele ouve alguma coisa diferente, e se você acaba levando alguma questão doutrinária, então fica pior ainda, né, porque embola totalmente a cabeça dele. E ainda mais se a gente for considerar, né, que há presos, há outras matrizes também, né, que não evangélicas, que fazem trabalhos. Então, você pode ter o pessoal da pastoral carcerária da Igreja Católica, que faz um trabalho belíssimo
especialmente nessa questão de combate à tortura, tratamento humano nos cárceres, mas, eventualmente, você pode ter um atendimento espírita, por exemplo. Então, imagina como fica a cabeça do preso, né? Cada hora, um dia de manhã, ele ouve a respeito de uma determinada questão, à tarde já desmente aquilo, porque é uma outra matriz religiosa completamente diferente. Então, de fato, é um ambiente muito conturbado, vamos dizer assim, sob esse ponto de vista, se as igrejas não estiverem conectadas de alguma forma. É interessante. Eu lembro, isso que você fala da mente das pessoas, como elas se atrapalham. Eu lembro quando eu era pastor no sul do país, eu sou um pastor luterano, e a gente visitando constantemente o presídio, entre eles conversam também e se comunicam, dizendo, pastor, vem aí. Aí, uma vez, na casa que ficava ao lado da igreja, tocou a campainha, fui atender a pessoa, dei para entrar no gabinete, sentamos. Aí ele me disse, olha, eu sou do presídio. Eu digo, mas aqui de São Leopoldo? Ele disse, não, é do interior, né? Mas eu vim aqui falar com o senhor. Aí ele disse, na igreja, aquilo estavam celebrando os 500 anos da Reforma, né? Aliás, eu acho era um outro jubileu da Reforma, não era tão recente, era um outro jubileu. E aí ele disse, sabe, na prisão, eu ouvi muito falar de Martinho Lutero, e esse santo é bom, diz ele. Eu orei muito, ele sempre me atendeu. Então, eu costumo dizer que o preso ele tem muita facilidade de ler o texto bíblico, mas falta quem explique para ele o texto bíblico, né? Explique o contexto do texto. Então, ele tem tempo de sobra, né, para poder ficar lá fazendo as suas leituras, mas falta-lhe mesmo alguém que ensine o texto bíblico para ele. É verdade. Você chegou, talvez, pela via acadêmica, bastante perto do presídio. Você tem muitas obras escritas aí que tratam do assunto. Fala um pouquinho dessa sua produção literária. Então, reverendo, vou começar falando desse livretinho aqui, ó. Deixa eu ver se fica bom para as pessoas verem. Está muito iluminado. Está muito iluminado. A verdade libertará. A verdade libertará. O livreto que a gente escreveu pela Sociedade Bíblica, né? Tive a honra de escrever esse livreto. É uma série de devocionais específicos para os detentos, agentes de segurança, familiares de detentos, porque a gente percebeu uma carência muito grande. Em que sentido? Os presos, como eu disse, né, eles têm contato com o texto bíblico, mas com muita dificuldade de aplicar o texto bíblico para a sua realidade. E os devocionais foram pensados justamente nisso, né? Para que o texto bíblico fosse aplicado para a realidade dos presídios, para que os presos tivessem condições de entender melhor o texto bíblico, que é com base até nesse livreto que a gente desenvolve o trabalho que a gente faz de discipulado nos cárceres. Esse livreto ele foi traduzido em carta a essa Bíblia em espanhol, que está distribuído nos presídios da América Latina. Tem um outro livro sobre temas gerais de capelania. Esse foi publicado pela Transmundial em 2018, que eu falo sobre temas que são gerais, né, que valem para todas as áreas de capelania. Esse aqui foi o primeiro que a gente escreveu, Deus na Prisão. Ele é um livro sobre direitos e deveres do capelão prisional, essa questão das religiões, como ela se comporta no cárcere e uma dimensão teológica. E esse a gente escreveu em coautoria com o nosso pastor e com o saudoso reverendo Elben César, que foi publicado pela Ultimato, que é Como Anunciar o Evangelho entre os Presos. É um livro que fala justamente da prática da capelania prisional, né? Como desenvolver esse trabalho, que ferramentas usar, que técnicas usar, qual é a diferença, por exemplo, de falar para um detento que está no regime fechado para um que está no semiaberto, um que está no regime aberto, esse tipo de coisa, né? Questões mais práticas e vivenciais mesmo. Esses livros todos ainda é possível adquiri-los? Sim. A gente tem um site, né, que é o direitoereligião.com.br, direitoereligião.com.br, e aí nesse site tem acesso aos livros e ao curso de capelania também que a gente oferece.
A sua pós-graduação, você fez mestrado e doutorado, é isso? Isso. Fiz mestrado e doutorado avançando nessa linha também de religião e sistema prisional. Uhum. Se você fosse assim dizer, conta algumas descobertas interessantes que você fez nos seus estudos. Então, uma questão do mestrado, por exemplo, que eu acho que é muito interessante e que talvez as pessoas não saibam, né? No mestrado eu estudei uma instituição católica que chama APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Ela foi criada por um advogado católico, Mário Ottoboni, em São Paulo. Ela veio para Minas Gerais, acabou encontrando um abrigo muito grande aqui em Minas Gerais pelo Tribunal de Justiça de Minas, e por isso ela é muito presente aqui no nosso estado. Mas ela é uma metodologia que está em outros estados aqui do Brasil e até fora do Brasil. E é vamos dizer assim, uma metodologia completamente diferente e interessante, porque a reincidência na APAC gira em torno de 6%, 8%. No sistema convencional, é de 70% a 80% dos detentos, eles são reincidentes. Então, é um método completamente diferente de cumprimento de pena, mas que promove uma reincidência muito baixa. E por que isso, né? Por que essa reincidência é tão baixa? Primeiro, porque a aplicação da legislação de execução penal, da lei de execução penal, ela é muito forte. Então, por exemplo, todos os presos são obrigados a trabalhar, né? Então, não existe aquela questão do preso que fica lá, vai dormir o dia inteiro e vai pensar em criminalidade o dia inteiro. Não, ele é obrigado a trabalhar, acorda pela manhã, faz uma devocional em grupo, toma o café da manhã e vai trabalhar. Dentro da própria unidade ou externo, né, dependendo do caso. Você está falando é o presídio da APAC. É um presídio da APAC. É um método que inclui o arcabouço do próprio sistema, né, assim, o prédio, vamos dizer assim. E aí ele é obrigado a trabalhar, então ele trabalha a parte da manhã, tem a pausa do almoço, almoça, volta a trabalhar à tarde, acabou o expediente à tarde, vai para as celas, toma o seu banho, janta, e aqueles que não têm o estudo completo, pelo menos aí o segundo grau, o ensino médio, eles vão também estudar à noite. Então, assim, é um ambiente que você não tem também superlotação. Então, se você tem 4 vagas na cela, são 4 detentos que estão na cela. São questões, assim, que viabilizam mais uma interação com a família do próprio detento. Então, por exemplo, hoje, né, que os presídios são superlotados de celulares, por exemplo, na APAC você não tem esse tipo. Uma pequena interrompida, não sei se é aqui ou lá. De problema. Primeiro, pronto, voltamos. E em razão desse processo, você tem um apoio muito grande com a família, né, do detento de modo geral. Então, eles estão integrados com a família, eles podem ligar 2 vezes por semana para a família pelo telefone da própria APAC, para conversar com a mãe, com a esposa, com os filhos. De fato, é uma aplicação muito interessante da lei de execução penal, né? E por isso a reincidência é tão baixa, mas com uma questão muito interessante, que essa dimensão espiritual, religiosa, ela é muito valorizada. Então, os detentos participam, de fato, aqueles que são católicos das missas, os que se declaram protestantes de cultos, são feitos momentos de oração, momentos devocionais, e isso acaba entrando mesmo, né, para dentro do sistema, e essa dimensão espiritual, de fato, é muito, muito relevante, vamos dizer assim. E no doutorado, né, a gente já fez uma pesquisa voltada para o sistema convencional. E aí a gente pôde comparar, de fato, o grande problema que a gente vive, né, dentro do sistema prisional. A gente percebeu, por exemplo, situações que nos fizeram, inclusive, ter um projeto de discipulado e não um projeto de culto dentro do sistema, foi o fato de que os próprios detentos fazem seus cultos, né? Então, assim, os detentos levantam entre si líderes dentro daquele presídio, daquele pavilhão, e esses líderes puxam cultos com louvor, com oração, pregação da palavra, e etc. E o que a gente percebeu é que as matrizes, né, as igrejas que vão para o sistema, normalmente vão também com essa intenção, né, de continuar fazendo os cultos. E a gente já foi para uma outra dinâmica,
entendendo que os presos precisavam de um discipulado, né, de aprender de fato a Bíblia. E essa própria liderança, às vezes, que era levantada dentro dos presídios, eles mesmos não sabiam, né, como fazer esse trabalho. Né, assim, não conseguiam entender, de fato, algumas doutrinas bíblicas, algumas dimensões um pouco mais profundas, e a gente insiste dentro dessa temática de um discipulado, como eu disse para o senhor. E essa pesquisa de doutorado, por exemplo, no mestrado eu dormi na própria PAC, né? Então, dentro de um presídio, tive a oportunidade de dormir dentro de um presídio por 2 ou 3 noites, e dentro do sistema prisional convencional, eu tinha dias que eu chegava no sistema às 8 horas da manhã e saía 10 horas da noite, né? Para acompanhar, de fato, toda a rotina que envolve o sistema, saída de preso, chegada de preso, troca de plantão, e o momento de almoço, de café deles, os momentos que eles fazem os cultos, as atividades que outras igrejas desenvolvem. Então, assim, foi um trabalho bastante amplo para entender, né, vamos dizer assim, todo o contexto que envolve o sistema prisional. É interessante eu comentar um pouquinho isso que você apresentou, que eu acho que a maioria dos que estão nos assistindo nunca ouviram falar em APAC. A APAC, ela tem várias partes. Eu visitei um presídio da APAC, conheço a história, que não sou em São Paulo, mas em Minas, há muitos presídios, foi em Minas, e eu fui levar até uma pessoa que veio de outra sociedade bíblica, veio da Escócia, lá ela ouviu falar, ela entrou em contato, como a gente tem o trabalho da sociedade bíblica junto às capelanias, que trabalham em prisões, é muito forte, distribuição de Bíblias e material. Ela pediu se eu conseguiria fazer essa visita. Nós fizemos. Realmente é impressionante a maneira e a seriedade com que aquele trabalho é levado e a importância da palavra de Deus. E essa outra realidade que você fala do sistema prisional comum, também fui, pelo fato de a gente ter esse trabalho, por vezes eu faço visitas a unidades prisionais. Eu fui fazer uma visita numa outra unidade prisional pública muito grande, que é dividida em setores, não é que você entra e está em qualquer lugar dentro do presídio, com o pessoal lá, às vezes olha aqueles muros altos, você tem divisões lá dentro. E aí nós fomos e vamos dizer assim, entre aspas, um pastor dos presos nos recebeu, nos levou, e aí nós tivemos o contato, fizemos o culto com eles fizeram e a gente estava junto, distribuímos a Bíblia, conversamos, eles nos serviram um cafezinho depois do culto, então toda essa parte de socialização também foi realizada, e é impressionante a diferença, de qualquer forma, do tratamento de um e do outro, e isso que nós não entramos nas piores áreas de cada presídio. Então, é um mundo muito onde o ser humano é colocado numa situação extraordinária, por questões legais, é assim, né? Mas é impressionante como isso afeta o comportamento, maneira de pensar e assim por diante, e como a palavra de Deus tem um ingresso na vida das pessoas de uma maneira também, eu diria assim, extraordinária, ajudando muitas pessoas a recuperarem a sua autoestima, a sua relação com Deus e com o próximo. Muito interessante, é uma realidade muito impressionante. Se a gente fosse comparar, por exemplo, algumas questões básicas por exemplo, a gente poderia simplesmente dizer que na APAC os presos conseguem comer de garfo e faca, né? Convencional. No sistema prisional comum não existe isso por conta da questão, pode haver uma rebelião, né? Um preso saquear o outro, etc. E na APAC você não tem isso. Uma outra questão também que envolve essa dinâmica, né, de valorização do ser humano, né? O fato de que na APAC você não tem uniforme do sistema prisional. Então, os presos, eles conseguem, se você chega no presídio, se você ouviu isso, a gente não consegue identificar quem é um recuperando, né, quem é um detento, quem é alguém da administração, porque a gente já não consegue identificar, porque não tem uniforme de preso, vamos dizer assim. Uma outra questão que é muito interessante, os próprios presos têm a chave das celas, né, você não tem uma guarda
contratada pelo Estado para fazer a segurança. Então, os presos que às vezes estão mais tempo, já têm um melhor comportamento, eles mesmos que fazem abertura e fechamento de celas. Então, algo que é impensável no sistema convencional acontece na APAC. Na APAC você também não tem aqueles muros super altos, cercas de arame farpado e etc., para evitar furtos, porque o que se trabalha é justamente um local com dignidade para cumprimento de pena, em que é oferecida uma oportunidade de ressocialização. E a maioria dos presos agarra, de fato, essa oportunidade com unhas e dentes, porque sabe o quanto pior seria cumprir pena no sistema convencional. Tem raros os casos que a pessoa não quer ficar na PAC, mas também quer voltar para o sistema convencional, porque, enfim, quer continuar uma vida um pouquinho diferente do recuperando. Né? Verdade. Mais uma pós-graduação. Muito bem. Como você vê a importância da capelania no sistema prisional? Você que estudou isso e tem prática, qual é a importância da capelania? Então, primeiro, eu penso que é importante a gente prezar a capelania como fazendo parte da crença de que Deus pode mudar todas as pessoas. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente tem uma facilidade, por exemplo, de falar em capelania hospitalar. Por quê? Porque nós mesmos já passamos por cirurgia, já tivemos um parente internado, né? Então, assim, o hospital, entre aspas, acolhe pessoas boas também. Nós nos julgamos bons e nós, os bons, também encontram os hospitais. E o presídio não, é só de gente ruim, né? Então, o presídio acaba ficando um pouco esquecido das pessoas, como se Deus não pudesse transformar também a vida de pessoas más, né, de alguma forma. E o fato de a gente, de fato, então, acreditar que Deus pode mudar todo mundo, e não só aquele vizinho nosso, que é um bom pai de família, que é um pagador de impostos, que é uma boa pessoa, mas que não se converteu. Então, é, de fato, acreditar nessa ação de Deus em todas as pessoas. Uma outra questão que eu considero que é muito importante é que a gente tem que lembrar, né? A gente não tem pena nem de morte, nem pena perpétua no Brasil. Salvo em caso de guerra declarada, né? Mas a gente não vive essa situação. E aí o que a gente pode pensar é, será que esse detento ele vai sair de lá pior ou melhor do que ele entrou? Se a gente for imaginar, a probabilidade de ele sair pior do que ele entrou, como você mesmo disse aí, né? Com uma pós-graduação no crime, é muito grande. Então, esse é um primeiro ponto, né? Assim, um primeiro aspecto. Ele saindo pior de lá, como é a regra que a gente vai ter, se não tiver uma intervenção da capelania, uma ação de Deus na vida dessas pessoas, quem que vai ser a próxima vítima? A próxima vítima vamos ser nós mesmos. Então, a igreja que não vai até o presídio, que não se envolve com o presídio, ela mesma está aceitando essa condição de um lugar em que as pessoas vão para, em tese, melhorar, mas saem de lá piores, e essa igreja vai colher o fruto disso. A sociedade vai colher o fruto disso, de pessoas retornando para a sociedade sem serem ressocializadas e, de fato, fazendo vítimas, né, sendo as próximas vítimas. Uma outra questão que eu considero importante na capelania é o resgate dos desviados. São pessoas que, por vezes, foram criadas dentro das igrejas, cresceram nas igrejas, mas, por algum motivo, acabaram se desviando, foram para o mundo do crime e estão presos. Eu já tive oportunidades, por exemplo, de, quando eu fui fazer a entrega desse livreto, que eu disse para o senhor, nos presídios aqui da região, fui com um agente prisional aqui que coordenava vários presídios, e nós fomos fazer a entrega em várias cidades aqui da nossa região. E aí eu fui falar com os detentos, né, com um deles, falando sobre o livreto. Perguntou, olha, qual que é o seu nome? Ah, o meu nome é Davi. Aí perguntei para o lado, e qual que é o seu nome? Ah, o meu nome é João. Eu falei, bom, vocês são filhos de crente, né? Aí os dois, não, verdade, a gente foi criado na igreja, a gente sabe que era para a gente estar aqui, etc., mas a gente não ouviu a nossa mãe, não ouviu as pessoas que davam bons conselhos para a gente, etc., essa coisa toda. Então, entender também a capelania não só como uma ferramenta de evangelização daqueles que nunca conheceram a Cristo, mas também de resgate daqueles que se desviaram
dentro desse processo, né, dentro dessa trajetória de vida. E uma outra questão, para aplicar só em 3, da importância da capelania, é uma oportunidade dos presos, vamos dizer assim, né, transcenderem a cadeia. E transcender a cadeia em que sentido, né? Tirar um pouco a mente da criminalidade, pelo menos durante o período que a igreja estava realizando o trabalho. Porque eles vão ter acesso a pessoas externas, né? Que não são os presos que estão ali tomando conta junto com eles, não são os agentes prisionais que estão tomando conta deles, não são outras pessoas. E é interessante que há estudos já relatando isso, que quando você tem essas atividades religiosas, você diminui muito a possibilidade de rebeliões no presídio. Porque acalma um pouco os ânimos deles, né? Assim, ainda que eles saibam que não vão sair, etc., mas isso acaba diminuindo um pouco as tensões da própria cadeia quando um trabalho de capelania, de assistência religiosa é realizado. Vários lugares aqui no nosso país, porque aconteceu já de presídios ligarem para a sociedade bíblica e pedir para a gente mandar alguém com Bíblias, porque estavam sentindo o receio de ter uma rebelião. Então, vem comprovar exatamente o que você diz, né? Então, ações da sociedade bíblica presídios. E uma outra coisa muito interessante, agora com a pandemia, que a gente sentiu na sociedade bíblica, foi que na pandemia todo mundo pediu para ficar em casa, de forma exclusiva. Mas todas as pessoas eram para ficar em casa. E os presos, eles estavam reclusos, eles estavam em casa. Só que eles não tinham contato, eles ficavam quietos, tentando entender o que vai se passar conosco. Será que vai acontecer alguma coisa e tal? E aí precisavam também uma palavra, né? Uma palavra de amor, uma palavra de esperança para sair. E é interessante que, mais uma vez, chamaram a Sociedade Bíblica para a gente poder participar. Deu um chiadinho aí na nossa transmissão, mas parou. Espero que vocês estejam me ouvindo. Está tudo tranquilo? Eu parei de ouvir você. O seu som foi desligado junto nessa. Voltou? Voltou. Agora está perfeito. Tá bom. Acho que os que estão conosco aí na live estão tranquilos, não perderam nada. Então, é interessante essa presença da capelania, a presença da Bíblia dentro do presídio, ela mexe com as pessoas, né? Mexe com as pessoas. Eu tenho uma história interessante de um presídio aqui em São Paulo que eu visitei. Tinha um sujeito mais ou menos com a minha idade lá, o que também não é muito comum dentro dos presídios. Eu não tenho dados, talvez você tenha qual é a média da idade do preso, mas são poucos os que já passaram dos 60, é isso mesmo? Sim, sim. Principalmente acima de 60 por conta dos grandes processos, né, que o CNJ vem fazendo de desencarceramento, as questões de saúde, etc. Mas os dados apontam que entre 18 e 25 anos, algo em torno de 60% dos presos estão com idades entre 18 e 25 anos. Então, esse senhor que eu encontrei, eu vi ele parado, olhando assim meio... Aí eu fui conversar com ele, eu pensei, como é que eu vou conversar com ele? Eu disse, cara, o que ele está fazendo aí? Você já não devia estar aí, você é único nessa idade, né? Você devia estar no meu lugar, aí, fazendo a visita. Aí ele olhou para mim, ele disse, sabe, eu errei muito. Eu errei muito. E aí ele começou a contar por que ele estava lá. Ele disse, eu criei meus filhos e, graças a Deus, de outra maneira. E aí ele disse, eu quero aproveitar esse tempo que eu estou agora preso para fazer uma coisa que eu já devia ter feito há mais tempo, pôr minha vida em dia com Deus. Então, é interessante o propósito que ele botou na sua vida. Eu lhe entreguei uma Bíblia, eu dei uma orientação sobre como ele podia ler a Bíblia, e aí oramos, aí eu vi que ele ficou tocado pela atenção que ele recebeu. É interessante, toda essa coisa como a Bíblia funciona na vida das pessoas é muito interessante.
como ela funciona no presídio. Sim. E pensando nisso, né, reverendo, a gente pensa, assim, o fato do senhor, né, ser uma pessoa de mais idade, por exemplo, né, fazendo uma visita, às vezes muitos detentos que estão ali, mesmo os mais jovens, vão olhar para o senhor falando assim, poxa, tem idade para ser o meu pai, né? Em alguns casos, tem idade para ser até meu avô, né? Assim, é como se eu estivesse recebendo aqui o meu avô para me dar conselhos, para me dar orientações, para me falar aquilo que eu tenho que fazer. Então, até a própria diversidade da equipe, né, que vai visitar o presídio, ela é interessante. Às vezes, você não precisa ter um pastor ordenado, vamos dizer assim, para fazer o trabalho, mas já é muito interessante que você tenha pessoas de, às vezes, várias idades fazendo o trabalho, que, às vezes, mulheres façam a visita nos presídios femininos, né? Porque a gente também tem esse outro público, né, que, às vezes, é um pouco esquecido, são as presas mulheres, mas que tem, às vezes, até questões muito mais complicadas, né? Por conta da vinculação da maternidade. Então, os filhos que deixaram aqui fora, que não sabem com quem estão, ou que estão com pessoas que, eventualmente, elas não confiam, etc., na criação. Então, assim, são questões muito, muito complexas mesmo, né? Assim, de se gerir dentro de uma unidade. E a gente confia que Deus pode mudar a vida das pessoas. Eu sempre digo para as pessoas, pode confiar nisso, é só olhar para o espelho, o cara que ele mudou ali não é melhor do que os outros, então ele pode mudar qualquer um. A gente deve passar essa mensagem de esperança para todas as pessoas, e Deus tem esse poder. E outra coisa que você mencionou, eu acho que eu queria sublinhar isso, essas diferentes grupos de pessoas. De repente, um capelão hospitalar lá no tempo do Império Romano, na Palestina, se ele visitasse lá, ia encontrar Jesus preso. Então, tem todo esse mundo de públicos diferentes dentro do presídio, e às vezes a gente olha com muito preconceito, achando que a gente aqui não presta só, e estão lá, e era melhor que morresse todo mundo. Então, Sim. Deus faz refletir sobre isso. Eu já ouvi, teve uma situação muito interessante quando eu estava já na própria pesquisa lá de doutorado, que estourou um princípio de rebelião no sistema prisional. E aí a gente, né, todo mundo dizendo, tem que ir embora correndo, etc., vamos embora, vamos sair todo mundo. E quando eu chego lá fora, já na última porta, né, vamos dizer assim, para sair de fato da unidade, a moça agente prisional diz assim, era melhor tirar os agentes prisionais de lá, pegar uma bomba, jogar e matar todo mundo, né? Mas eu costumo dizer que, às vezes, as pessoas pensam assim, quando não é um parente delas que está lá, né? Não é alguém que é vamos dizer assim, né, da relação dela que está preso. E aí a gente pode, de fato, dizer, né, não, que morra mesmo, não tem problema, e etc. Mas a gente começa a pensar um pouco mais no sistema. Imagine quando um primo vai preso, um amigo vai preso, alguém que você conhece, que tem uma certa estima, vai preso, aí você se preocupa com o sistema, né? Não pode dormir desse jeito, teria que comer uma comida melhor, teria que ter um tratamento que possibilitasse a ressocialização, né, e não fosse um tratamento como é hoje, que praticamente coloca o sujeito para ser cada vez mais envolvido no mundo do crime, sair de lá cada vez mais revoltado com a sociedade, etc. Né? E como é que você enxerga isso? A Bíblia, como é que a Bíblia faz essa mudança na vida de uma pessoa, pelo menos pode fazer essa mudança? Eu até separei aqui, acho que poderia falar, vamos dizer assim, o slogan da SBD, né? Que é semeando a palavra que transforma vidas. Né? Então, assim, a importância da Bíblia dentro do trabalho prisional é porque ela, de fato, transforma vidas. Né? Ela transformou a minha vida, transformou a vida do Senhor, transformou a vida daqueles que nos assistem, que, de fato, tiveram contato com ela em Cristo Jesus. E é isso, eu penso muito nesse processo de transformação. Né? Assim, às vezes a gente tem esse preconceito, vamos dizer assim,
como eu disse para o senhor, né? Será que pode haver, de fato, conversão naquele lugar? Será que as pessoas não estão ali também só querendo assistir o culto para passar um pouco tempo, mas não querem saber de Cristo? Bom, a gente pode pensar isso até do culto que a gente realiza na própria igreja, né? Será que todo mundo que vai no culto presencial aqui na nossa igreja, aqui do lado de fora, também não está só ali para passar o tempo, porque é uma oportunidade de conversar com alguém, e etc.? Pode ser também, então, acho que não faz parte do nosso papel fazer esse tipo de juízo, né, esse tipo de julgamento. E aí, pensando nisso, né, nessa dinâmica da importância bíblica, é que a gente partiu para essa tônica do discipulado que eu disse para o senhor. Então, o trabalho que a gente realiza é basicamente o seguinte: a gente combina com a direção da unidade prisional a separar, por exemplo, 10, 15 detentos em uma sala durante 8 semanas, uma vez por semana, 3 horas por dia. Então, eu fico com 10 presos, 15 presos, conversando com eles durante 15 horas. Durante 3 horas, né, perdão. Isso é completamente diferente do que acontece normalmente, né? Normalmente, as igrejas vão para o sistema e elas acabam falando assim, suponha, né, um presídio que tenha 20 celas, e você tenha 1 hora para poder desenvolver o trabalho. Você vai passando de cela em cela, quase como um desesperado, fazer uma oração, perguntar, olha, tem alguma questão aí que você quer que ore? Todos os presos vão pedir para orar pelo processo, pela família e para chegar logo ao alvará, né? São pedidos normais, vamos dizer assim. E aí você faz ali a oração desesperado, porque você já tem que ir para a próxima cela e para a próxima cela. Então, na verdade, não há um cuidado com os presos, né? Você, de fato, semeia a palavra, né? Você joga a palavra. Mas a chance dessa palavra cair numa má terra, vamos dizer assim, né? Cair até num solo que não tenha areia para poder pegar aquela palavra e enraizar aquela palavra, é muito grande. Então, quando a gente faz o discipulado, esse trabalho, através do livreto que a gente escreveu aí pela SBB, a gente, de fato, leva uma outra dinâmica para o processo, né? Porque, imagine, a gente conversa sobre 4, 5 devocionais desse por encontro. E aí o preso começa a falar de futebol no meio da conversa do devocional, né? E aí começa a falar de futebol, aí o outro fala da novela que aconteceu, o outro fala da campanha política que a gente está nela, e os assuntos vão misturando, e você deixa que eles falarem assim, porque aquilo está dentro do coração deles, né? E eles não têm oportunidade de falar isso assim abertamente com qualquer pessoa. E aí depois passa lá uns 5 minutos, você volta a trazer o assunto para a questão bíblica mais uma vez, para o entendimento da palavra de Deus. Você consegue tirar dúvidas dos presos, né? Que normalmente pegam os textos complicados, vamos dizer assim, e perguntam justamente os textos mais difíceis, os textos mais complicados. Tem uma situação que foi muito interessante, a gente foi visitar com um rapaz que era membro da nossa igreja, e ele era ainda meio novo convertido, alguma coisa assim, mas quis ir junto com a gente. Eu falei, não, então vamos lá fazer a visita. E eu sei que a gente fez uma atividade até com a própria direção da unidade prisional, a Defensoria Pública estava junto, etc. E quando terminou aquele processo, os 3 ou 4 presos foram lá conversar com ele. Ele ficou num canto sozinho conversando com esses presos. Ele me olhava com os olhos arregalados, assim, com uma angústia, vamos dizer. E quando a gente saiu, eu perguntei, rapaz, o que aconteceu lá que você estava me olhando assim com uma cara de assustado? Assim, rapaz, eles só perguntam coisas difíceis, cara. E eles sabem muito de Bíblia, citam os textos bíblicos de cor, sabem que está tudo dentro da Bíblia, e eu não sei nada da Bíblia assim ainda. Estou aprendendo, eles sabem muito mais que eu. Então, assim, para a gente ter também um pouco dessa dimensão, né? Assim, o preso está, de fato, sedento pela palavra, por alguém que, talvez como o eunuco, né? No texto de Atos, alguém que lhes explique a palavra, né? Que faça com que aquela palavra tenha sentido para ele, e não seja simplesmente alguma coisa assim, olha, você tem que aceitar Jesus, e aceita Jesus, seus pecados estão perdoados, e pronto, né? Assim, está resolvido o seu problema. Não é só isso, né? A mensagem levada pelo capelão não é só isso, né? De você, olha, levanta a mão e vem aqui se batizar e está tudo resolvido. É um processo de construção, de aprendizado, até da própria pessoa que aceitou a Cristo.
mas que quer ter, né, continuidade nesse processo de aprender a palavra de Deus. E o projeto que a gente desenvolve, os devocionais, eles têm umas perguntas, né? E a gente discute essas perguntas com os presos e entrega para eles uma folha com as perguntas e umas linhas de resposta. Eles levam essas folhas para as celas e vão respondendo essas perguntas nas celas. E quando eles trazem na outra semana as respostas, a gente leva para a nossa igreja. Tem uma equipe de irmãos que comentam, vamos dizer assim, entre aspas, as respostas que os presos deram. Então, você cria um laço de um discipulado por carta, porque esse irmão que está aqui fora, às vezes não vai conhecer o preso, não vai ter oportunidade de estar junto com ele, mas é um discipulador, alguém que vai insistir em determinados assuntos. Às vezes, muitos presos têm o costume de fugir em perguntas como família, por exemplo, né? Por que a família não visita mais? Né? O tanto que ele errou, que ele já prometeu para a mãe 70 vezes que não ia voltar para o mundo do crime, ele sai do presídio e volta para o mundo do crime de novo. Então, esse tipo de coisa, vamos dizer assim, que a gente não conseguiria nunca trabalhar num culto público, vamos dizer, né? Ou numa visita de cela em cela, a gente consegue fazer nesse trabalho de discipulado. E é onde a gente entende que você, de fato, dá uma oportunidade para aquele preso conhecer a fundo a palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, né? Passando por temas assim, muito diferentes, né? Como ganância, amor às pessoas, respeito aos pais, respeito às autoridades, falando sobre o amor, falando sobre delação premiada, sobre temas que estão, de fato, ali envolvidos dentro do contexto deles. Quando você falou do preso que sabe muito, eu tive um senhor que trabalhava nas Sociedades Bíblicas Unidas, ele era britânico, ele agora faleceu há uns 2, 3 anos, e ele era um especialista em comunicação, mas ele contou quando ele nasceu no período da guerra, o pai dele foi convocado para o exército e ele ficou órfão. E aí uma família de judeus criou ele. E ele aprendeu toda a tradição judaica do Antigo Testamento, os textos bíblicos e tal. Diz que foi tratado com muito carinho, aí, escolaridade, tudo, ele cresceu nisso. Aí ele conta que depois, quando jovem, ele já trabalhava até num projeto de comunicação vinculado à família real britânica, ele se envolveu com drogas. E aí ele foi preso. E aí lá na prisão, sozinho, ele estava lá preso, né? E não tinha muita coisa o que fazer. Tinha um velhinho que vinha lá dar estudo bíblico, ele contando a história. O velhinho veio, aí disse que o velhinho, na simplicidade dele, pegou um texto do Antigo Testamento, lá da cerimônia judaica, e leu e foi explicar, e ele disse que ele foi lá só para azucrinar a vida do velhinho. Disse, não é assim, não, isso aqui é diferente, né? Aí disse que o velhinho era uma pessoa muito simples e humilde, ele disse, se você sabe me explicar, eu gosto tanto da Bíblia que quem sabe mais que eu quero aprender, e deixou ele com a Bíblia na mão. E ele aprendeu muito, ele disse, com aquele velhinho de exemplos de vida. Ele sabia mais da tradição judaica, mas não levava isso a sério. Até que Deus tocou no coração dele, né? E ele fez uma obra magnífica na vida dele, né? Servindo a Deus e levando a causa da Bíblia adiante. Então, são exemplos bonitos, né? que Deus muda. Mas nós estamos chegando pertinho do fim, eu só queria uma palavra sua, né? Falou do curso, do discipular, mas como é que é tratar com a comunidade prisional? Porque não é só presa, as pessoas que cuidam da segurança, essas pessoas também precisam da capelania? Então, a gente costuma dizer, Benino, que esse agente prisional, ele é um preso num regime invertido. Porque o detento, ele está lá o dia inteiro, né, dentro do presídio, às vezes ele sai para trabalhar e volta para dormir. E esse agente prisional, ele trabalha dentro do presídio, então ele fica lá 12 horas, às vezes dobra plantão, porque, né, trocou lá o plantão com algum amigo, alguma coisa assim. E a gente também, enquanto agente de capelania, a gente precisa entender que
esse agente prisional é aquele que vai facilitar o nosso trabalho dentro do presídio. Né? É ele que vai abrir as portas da cadeia para que a gente entre. Então, se a gente não tiver um trabalho também para abençoar essas pessoas, para cuidar dessas pessoas, a gente vai ser mal recebido sempre. Né? Vão dizer sempre que tem lá um problema, que não é possível que a gente se organize, que a gente tenha acesso, que a gente possa entrar, justamente por conta disso, né? Porque a gente não cuidou bem dessas pessoas. Mas, além disso, né, o que a gente percebe muito é que esses agentes prisionais, eles reclamam assim, olha, das igrejas, né, que não fazem nenhum tipo de atendimento para eles. Olha, vocês vêm aqui para cuidar de bandido que fez coisa errada. E a gente que vive uma vida certa, vocês não fazem nada com a gente. Né? Então, eles mesmos têm esse parâmetro, vamos dizer assim, olha, por que você está vindo aqui cuidar de gente que só fez mal à sociedade? E eu que estou aqui, que sou uma boa pessoa, vamos dizer assim, que cuido da minha família, que não cometi crime nenhum, você simplesmente passa, só dá mal, um bom dia, um tchau e fica por isso mesmo. Então, o que a gente pensa muito nesse processo é de, primeiro, valorizar a profissão dessas pessoas, porque se a gente não tem um sistema prisional ainda mais caótico, por exemplo, é porque eles continuam trabalhando dentro desse sistema, e pensar também no estresse, né, que eles têm, que a profissão mesmo em si já traz, por exemplo, com o medo de acontecer alguma coisa com a família deles, né? Porque alguns ainda usam, né, aquela balaclava, né, um capuz, vamos dizer assim, para não deixar qualquer tipo de identificação, justamente com o medo de serem identificados, e imagina o que pode acontecer, né, se um detento desse, que tem alguma coisa contra o agente, né, descobre onde mora a família, etc. E como atividades mais práticas que a gente pode desenvolver com esses que trabalham no sistema, então atividades como devocionais, como palestras de valorização, né, da própria perspectiva deles. Então, você oferecer um café da manhã em ocasiões especiais, dia do servidor público, dia dos pais, dia das mães, em que você promove uma confraternização com essas pessoas. E que você também, quando vai até o sistema prisional, tem uma boa relação com a direção do presídio. Se você vai lá, por exemplo, né, normalmente as visitas são entre 1 hora, 2 horas, vamos dizer, né? Então, se você tem que chegar lá, por exemplo, 2 horas, você chega, faz o seu trabalho com os detentos e depois não vai embora correndo, né? Passa ali na guarita, pergunta como eles estão, se eles querem conversar, e isso dá uma abertura para que você tenha a oportunidade de atender, né, esses agentes prisionais nas necessidades deles, que são necessidades logicamente diferentes das necessidades dos presos, mas que também fazem parte, né, dessa equipe, né, do cenário prisional como um todo. Juan Carlos, eu não gosto de abusar, nossa, está tão gostoso essa conversa, e parece que a gente tinha que continuar aqui, mas eu sempre, até em respeito àqueles que nos assistem, eu tento ficar em 1 hora, e eu, antes de me despedir, dar uma palavra de despedida, eu quero dar pequenos avisos que eu acho que o pessoal vai se interessar. Sabe, nós estamos oferecendo na Sociedade Bíblica um seminário de Ciências Bíblicas online. Vai ser nos dias 17 e 24 de novembro. Apareceu aqui embaixo, desapareceu um flash, assim, aqui, ó. 17 e 24 de novembro, Seminário de Ciências Bíblicas. Entre no site da SPB, faça a sua inscrição, vale a pena. É gratuito, não cobramos nada de ninguém. O que a gente pede, quem pode, faça uma doação de Bíblias. Esse trabalho de capelania, por exemplo, ele depende de doações. E nós, para doarmos, dependemos de ter o recurso para doação. Então, ajudem-nos doando Bíblias, que vão para não só esse trabalho de capelania, tantas outras necessidades. Uma outra coisa, comece a preparar a sua igreja para celebrar o Dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Faça uma celebração. A palavra de Deus, que é tão importante para todos nós, ela é importante que seja celebrada. Segundo domingo de dezembro, 13 de dezembro, Jovem a Bíblia é o tema desse ano. E eu quero mostrar uma coisa que hoje saiu da imprensa. Você sabe que com a pandemia a gente lançou tem esse problema de
de acertar a câmera e tal. Bíblia Vencendo o Medo ajudou muita gente, porque aqui na frente ela ainda tem poucos números disponíveis, exemplares disponíveis, uma Bíblia que a gente colocou a R$10, um preço muito, muito atrativo, e até não é que deixa resultado para a sociedade bíblica, mas para ajudar as pessoas. E agora que a pandemia parece que cedeu um pouco aqui no nosso país, a gente preparou uma outra Bíblia, e essa que eu queria mostrar aqui para o pessoal. Essa aqui, olha que bonito, Bíblia Recomeçar. Eu acho que dava para até distribuir para esse título no presídio, não dá? Poxa! É um bom título, né? E ela tem aqui na frente também, bem nas primeiras páginas, né? Como recomeçar, né? Como recomeçar. Cansados de lutar, muita gente está cansada, não quer mais saber disso. Sentindo a presença de Deus, como é que é esse sentimento? Deus entende a nossa ansiedade, quanta pessoa fica ansiosa, lidando com a dor, muitas pessoas perderam amigos, parentes nessa pandemia, amor que vence o medo. Então, isso é uma excelente... Ela não chegou ainda, saiu hoje o primeiro exemplar que saiu na gráfica. Então, é um trabalho bonito esse para ajudar as pessoas. Eu queria compartilhar com todos. Antônio Carlos, eu devia te chamar doutor Antônio Carlos. Né? Não faça isso, reverendo. Mas a gente é um irmão em Cristo, um amigo. A gente fica tão feliz em ouvir esse teu conhecimento e também esse teu amor por esse estive preso e fostes me ver. Né? Então, essa palavra que te motiva, Deus te abençoe. Não sei se quer deixar uma palavra para os que estão conosco nessa nossa live, uma palavra de despedida também. Amém. Eu queria ressaltar, né, reverendo, essa ideia da capelania como uma ferramenta de missões urbanas, né? A gente, às vezes, pensa muito nas missões transculturais, que estão fora dos nossos, né, do nosso país, da nossa nação, mas pensar também a capelania como essa ferramenta de missões dentro da nossa própria nação. É até interessante, eu dei uma aula certa vez no CEM, né, no Centro Evangélico de Missões, lá em Viçosa, preparando pessoas que vão para fora do Brasil, e falei sobre capelania lá, e eles disseram, olha, essa pode ser, inclusive, uma ferramenta para eu aplicar lá nessa nação onde eu vou fazer o trabalho missionário lá, né? Pode ser, inclusive, uma ferramenta. E pensar também como um serviço a Deus e amor ao próximo, né? Uma oportunidade que a gente tem, e aí a gente pode pensar em hospitais, presídios, escolas, universidades, quartéis, empresas, seminários e vários outros lugares em que a gente tem a oportunidade de servir a Deus e de demonstrar amor para essas pessoas. E, de fato, convidar aqueles que ainda não, né, se despertaram para esse processo de capelania, para se juntar nessa corrente mesmo, né, de evangelização, de cuidado, de transformação social. A gente pensar, de fato, na palavra de Deus que transforma vidas, né, transforma pessoas, transforma realidades dentro de todo esse contexto. E tomar liberdade, se o senhor me permite, falar só rapidamente do curso que a gente tem, que é um curso que envolve essas áreas de capelania que eu mencionei, boa parte delas, hospitalar, prisional, escolar, universitária, empresas e seminários. E as pessoas também podem acessar esse nosso curso no nosso site, direitoereligião.com.br, e aí é só colocar /capelania, mas no site geral tem lá o link para você acessar o curso de capelania, que a gente, nesse mês de novembro, durante todo esse mês de novembro, está com uma promoção muito grande, com 60% de desconto no valor do curso. Então, quem tiver interesse de se aprofundar um pouco mais nessa área, para ter esse conhecimento, esse acesso, lembrando que eu fico com a parte de questões prisionais, né, porque é a área que eu milito, mas nas outras áreas a gente tem pessoas que são especialistas nessas dimensões, que trabalham essas dimensões, e que eu acho que pode ser uma ferramenta também interessante, pelo menos para que as pessoas conheçam
um pouco mais sobre esse trabalho de capelania, de evangelização. Agradecer mais uma vez a oportunidade que o senhor nos concede e, mais uma vez, parabenizar a Sociedade Bíblica do Brasil pelo relevante trabalho que tem prestado aqui no nosso país e no mundo inteiro. Obrigado, e é uma oportunidade que o senhor nos concede. Sim. Depois que eu falei, eu disse que é o senhor que nos concede e o senhor que nos concede. Que Deus continue te abençoando, Antônio Carlos, abençoe os nossos ouvintes, obrigado pela participação de todos, e que Deus nos encha de amor pelo nosso próximo, assim como nós amamos a Deus, amemos o nosso próximo, e levemos essa mensagem de esperança que Deus nos deixou. Um abraço a todos, a bênção de Deus a todos. Tchau. Amém.